Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é Deuteronômio do capítulo 19 ao capítulo 22. Nós vemos nessa porção uma série de orientações para o povo com base na lei para definir os relacionamentos entre as pessoas quando eles já estivessem na terra prometida. Nós vemos a questão das cidades refúgio, que serviam para evitar que uma morte sem maldade, sem intenção, uma morte acidental, não fosse vingada ainda com cabeça quente, para que pudessem avaliar, depois que a cabeça esfriasse, a situação e ver que realmente não havia uma intenção anterior, foi de fato um acidente. Hoje em dia a palavra acidente ela é muito banalizada. Às vezes, para dar um exemplo, a pessoa está dirigindo com o carro sem documento, o próprio documento de habilitação da pessoa está com problemas, a calibragem de pneu está com problema, o carro está sem revisão, a pessoa bebeu, está acima da velocidade, e aí se envolve numa intercorrência de trânsito, e aí dizem, aconteceu um acidente na rua tal, na avenida tal, na estrada tal. Será que isso é acidente? A pessoa assumiu uma série de riscos e se fala em acidente. Então a palavra acidente hoje em dia ela é muito banalizada. Essa situação que eu coloquei não é acidente, na minha opinião. Acidente é quando você observa com todos os cuidados todas as coisas e ainda assim algo acontece fora do projetado. Isso sim é acidente. Quando você assume risco, quando você não toma os devidos cuidados, isso não é acidente. Acidente é quando as coisas estão todas em ordem e ainda assim foge ao controle. A ideia da cidade refúgio era essa: se uma pessoa matasse num acidente de fato, não um acidente como se fala hoje, mas um acidente de fato, não houvesse uma vingança por conta daquela morte sem antes parar para avaliar. Elas não eram um salvo-conduto, não era um santuário, como às vezes nós vemos em alguns filmes, não era santuário, era um lugar onde aquele que matou poderia ir para tentar mostrar que foi sem intenção e conseguir então o direito de não ser morto também, porque não fez aquilo com intenção. Mas se alguém se chegasse a uma cidade refúgio e houvesse uma situação prévia, houvesse o entendimento de que houve premeditação, essa pessoa seria entregue para ser punida da mesma forma. Ela não impedia a punição, apenas permitia que aquele que fez sem intenção, num total acidente, fosse poupado diante da situação, para que se pudesse avaliar melhor a questão. Aquele que era culpado deveria responder, deveria ser morto, inclusive, pelo que o texto fala, ele deveria ir para o caminho do que a lei definia. A questão do testemunho que nós vemos no texto ela é muito séria. O texto fala sobre testemunho de uma forma geral, mas também fala sobre a questão do testemunho do marido contra a mulher de cunho sexual. E então nós precisamos observar que o texto, tanto numa situação como na outra, deixa claro que aquele que testemunha tem que dizer a verdade. É necessário, inclusive, dependendo da situação, em ter mais de uma testemunha, porque se houver um crime passivo de morte, aquela pessoa não pode morrer por conta do testemunho de uma pessoa só, porque a pessoa pode estar mentindo, ela pode ter alguma rixa e estar mentindo e não ter como comprovar. Claro que, mesmo assim, é complicado você parar para pensar só em testemunho, porque as pessoas podem combinar. Então, é uma situação em que se deve tomar muito cuidado na hora de testemunhar. Nós não podemos falar apenas pelo que nós achamos ou pelo que nós queremos que seja. É necessário falar a verdade. Senão, aquele que dá o testemunho errado, o caso do marido que falava contra a mulher e era mentira, por exemplo, quando se dá o testemunho errado, o culpado é quem dá o testemunho errado. Aquele que dá o testemunho tem que estar pronto para ser o primeiro, no caso da lei, a apedrejar aquele que cometeu o crime, que cometeu o erro, aquele que fez a coisa contra a vontade do Senhor. Então o testemunho tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero, tem que ser legítimo, tem que falar a verdade mesmo. Nós podemos até enganar as pessoas, mas não enganamos ao Senhor. É necessário falar a verdade de fato. O texto trata também a respeito da questão da guerra e de despojos, falando que quando os povos, for uma guerra contra povos mais distantes, é possível sim ter despojos até de mulheres, crianças e animais, mas que com os povos da terra não deve ser assim.
E a orientação era que era para exterminar totalmente com os povos da Terra Prometida, porque senão eles poderiam ser influenciados, se misturar com aqueles povos, influenciar cultura e religião. E nós sabemos pelo correr da história que o Senhor Deus tinha razão. É até claro que é uma brincadeira que eu estou falando, a gente sabe que ele tem razão sempre, mas ele tinha razão, porque exatamente porque o povo não seguiu a orientação, houve uma série de misturas na questão religiosa e na questão cultural, e eles serviram a outros deuses, ficaram numa ida e vinda na época dos juízes, mesmo na época da monarquia, os próprios reis, muitos não seguiam de fato a vontade do Senhor, e havia uma mistura muito grande na questão religiosa, na questão cultural. Então havia realmente razão nessa orientação, porque o povo tinha o coração inclinado a ir para esse caminho. Se o povo tivesse total busca pela vontade do Senhor e não se misturasse, talvez não houvesse essa orientação. Mas o povo tinha essa inclinação, a história prova isso, e aí o Senhor deu essa orientação antes, para que o povo não tivesse que passar por esse problema, mas no fim eles acabaram passando pelo correr da história, nós sabemos. Nem mesmo a questão de uma morte que ninguém sabia de onde a pessoa tinha vindo e o que tinha feito ou o que tinha acontecido, ficava sem a necessidade de expiação. Eles faziam medições para ver a cidade mais próxima, e o povo daquela cidade mais próxima assumia o rito para buscar o perdão, para buscar a expiação. E muitas vezes se fala que a morte na cruz ela é uma morte romana. Mas o texto que nós lemos hoje fala a respeito de morte no madeiro e como proceder com aquele que for morto no madeiro. Talvez os requintes finais a respeito da morte na cruz, os romanos tenham aprimorado, mas como diz Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do céu. A ideia já vinha de antes, eles podem até ter aprimorado e parecia algo inédito, parecia algo totalmente novo, mas a própria lei fala a respeito de alguma coisa próxima a isso. Então não é totalmente romano apenas a morte na cruz, não é? Senão a lei não precisava fazer esse tipo de orientação. A morte no madeiro não era totalmente romana. Os romanos podem ter até piorado um pouco a situação, mas eles não criaram, não era uma morte essencialmente romana. A própria lei dos judeus tinha alguma orientação de algo próximo já, pensando em como proceder caso acontecesse uma punição desse tipo. Nós vemos também a definição clara do direito de primogenitura. O direito de primogenitura definia que o primogênito recebia uma herança diferenciada, uma herança maior. E numa cultura onde a poligamia estava presente, isso poderia gerar problemas caso o filho primogênito não fosse da mulher que tivesse mais atenção do marido. Nós podemos até pensar, mas se não fosse para ter a devida atenção, para que se casar, não é verdade? Na época, numa sociedade patriarcal, onde o homem fazia toda a provisão, muitas vezes o casamento acontecia apenas por uma questão da lei, como por exemplo para remissão. E aí essa mulher podia não ter toda a atenção do marido porque ele se casou apenas por obrigação, literalmente. É estranho a gente parar para pensar nisso, mas infelizmente isso acontecia. E aí, se essa mulher tivesse o primeiro filho, será que o pai não ia querer dar a herança maior para o filho daquela que ele tinha mais afinidade, mais carinho? A lei definia que não, que aquele que era o primogênito não importava de quem ela fosse filho, de quem o filho fosse, de quem fosse a mãe, ele teria a herança de qualquer jeito. Então isso precisava realmente ficar claro na lei, para que não houvesse nenhum problema. Se hoje em dia que as heranças são divididas em partes iguais, nós já vemos muitos problemas quando acontece algum tipo de divisão nesse sentido. Imagina numa época em que se daria uma porção maior para um dos filhos, se o pai resolvesse dar para outro e não para o que realmente deveria receber por conta do nascimento pela primogenitura. Era de fato necessário que a lei deixasse isso bem claro para que o povo fizesse da forma correta. O Senhor sempre se preocupa com uma melhor orientação para o convívio social e nos chama a fazermos sempre a nossa parte para que isso seja realidade da melhor forma. E eu entendo que um texto com tantas recomendações que envolvem convivência pode nos fazer pensar realmente a respeito disso. Nós podemos tirar uma lição no sentido da convivência com as outras pessoas a partir de um texto como esse.
que mesmo que nós não sigamos todos os detalhes da lei, nós podemos parar para pensar a respeito dessa questão da convivência. Nem sempre nós conseguimos ter uma boa convivência com todos, é verdade, infelizmente é assim. Ações, palavras que não são entendidas em seus contextos geram muitos problemas. Às vezes, de fato, existe um erro, e aí o erro precisa ser corrigido. Agora, quando não há um erro, se entendeu errado o que aconteceu, não entendeu o que aconteceu e já teve uma desavença, nesse caso, quem tem que mudar por conta do erro é quem entendeu errado, é quem foi pelo caminho do erro, é quem não entendeu ou entendeu errado, e não quem fez. Às vezes quem fez tem que mudar, porque cometeu o erro, mas nem sempre é assim. E então nós temos sempre essas dificuldades quando nós pensamos no relacionamento com as outras pessoas. Nós precisamos sim tomar cuidado para ter o melhor relacionamento. O texto deixa claro isso. Mas mesmo que, como eu falei, nós não sigamos todos os detalhes da lei, esse texto então me faz pensar a respeito de uma recomendação que nós vemos lá no Novo Testamento, que nós veremos ainda, se assim nos permitir o Senhor, que nos recomenda que nós tenhamos paz com todos, no que depender de nós. Eu fico com essa lição. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.